Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Leonardo, vamos dar sequência aqui à resolução das questões da trilha da aprovação Enem. Dessa vez nós vamos resolver a questão 150 do exame de 2016 do Enem. Vamos lá? O enunciado da questão diz o seguinte: para a construção de isolamento acústico numa parede cuja área mede 9 metros quadrados, sabe-se que, se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, o custo é de R$500. Nesse tipo de isolamento, a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância até a fonte sonora. E o custo é diretamente proporcional ao volume do material do revestimento. Uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metro quadrado, situada a D metros da fonte sonora é... Bom, então aqui ele basicamente ilustra um contexto para a gente, onde a gente tem uma parede e uma fonte sonora, tem uma distância entre elas, e tem a espessura da parede, né? E ele está pedindo para a gente calcular o custo da construção dessa parede em função da distância e da espessura. Então aqui vê até nas alternativas que o custo está sendo expresso em função da área, né, e da distância. Ele dá para a gente uma parede, uma fonte sonora, uma distância, a espessura da parede, né, e pede para a gente calcular o custo em função da área da parede e a distância compreendida entre a parede e a fonte sonora. Então a gente tem a seguinte situação aqui, ó, descrita da seguinte forma: a gente tem a parede, né, e tem uma fonte sonora. Então a gente vai ter uma distância aqui. Vou traçar aqui da base da fonte sonora até a base da parede. Eu consigo traçar aqui a distância. Então tem a distância D aqui, ó. Fonte sonora até lá a parede. Ele traz para a gente outras informações relevantes aqui. Ele vai trazer a espessura também, vai trazer a área. Então vamos marcando essas informações relevantes que ele passou para a gente. Aqui, ó. A construção de isolamento acústico de uma parede cuja área, então ele dá aqui a área da parede, 9 metros quadrados. Se a fonte sonora estiver a 3 metros do plano da parede, então a distância, né, nessa situação que ele deu para a gente, a fonte sonora está a 3 metros da parede. Então essa aqui é a distância. E foi exatamente o que a gente traçou aqui. Nesse contexto, o custo é de R$500. E aí ele dá uma relação de proporcionalidade aqui, né? Se é inversamente proporcional, se é diretamente proporcional, ele dá uma relação. Ele menciona que a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional. Tá vendo? Espessura, ó, inversamente proporcional ao quadrado da distância. E o custo diretamente proporcional ao volume. Custo e a gente sabe que o volume, né, é a área da base vezes a altura. Nesse contexto aqui, o volume dessa parede, desse muro, ele vai ser a área da própria parede vezes a espessura, que seria basicamente a área, como se fosse a área da base, vezes a altura, só que a altura aqui está sendo a espessura, né? Então, a área da base vezes a altura, a área vezes a espessura. Então, uma expressão que fornece o custo para revestir uma parede de área A em metro quadrado, situada a D em metro da fonte sonora é... Então, ele pede para a gente calcular o custo em função da área
e da distância. Para fazer isso, a gente vai aproveitar essas relações que ele está mencionando aqui para a gente. Então eu vou me afastar daqui, vou ficar aqui perto do muro, ficar atrás do muro aqui, ó, escondido. Enfim, aproveitar essas relações que ele passou para a gente para calcular essas relações importantes, né? Então tá, ele mencionou aqui, ó, que a espessura do material que reveste a parede é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então a gente vai, primeiramente, é bom ter uma noção aqui, quando a gente menciona diretamente proporcional e inversamente proporcional, que é basicamente isso aqui. Quando a gente fala que x é diretamente proporcional a y, a gente basicamente faz isso aqui, ó. A gente menciona, né? X é diretamente proporcional a y. Se a gente menciona que x é inversamente proporcional a y, é a mesma coisa que a gente escrever isso aqui, ó. X é proporcional ao inverso de y. Só que aqui a gente pode transformar, pode substituir essa simbologia aqui por um sinal de igual mais uma constante de proporcionalidade. Então fica da seguinte forma, ó. X, se a gente fala que é diretamente proporcional, é a mesma coisa que é igual a uma constante vezes y. Isso quer dizer, x é diretamente proporcional a y. Tá vendo? Substituiu isso por isso aqui, ó. Aqui a gente pode escrever da seguinte forma, ó. X é proporcional ao inverso de y. Ou x é inversamente proporcional a y. X inversamente proporcional a y. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Vai acabar escrevendo beleza? Então, quando o y está no numerador, ele é diretamente proporcional a x. Quando o y está no denominador, supondo x do outro lado, né? Ele é inversamente proporcional a x. Beleza? Então aqui a gente vai usar essa relação aqui para trabalhar com a espessura e o custo. Então aqui ficaria da seguinte forma, ó. A espessura do material, como ele mencionou, é inversamente proporcional, então a gente já sabe que é K sobre d ao quadrado. Tá vendo? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por outro lado, a gente tem aqui que o custo é diretamente proporcional ao volume. Lembrando que o volume, igual a gente mencionou, está sendo a área vezes a espessura. Então a gente pode escrever isso aqui, ó, que custo é igual, aqui a K', que é uma outra constante, né? Custo é igual a K' vezes área vezes espessura. Então a gente tem essas duas relações. Vou acertar aqui. K' A vezes Z. Tem essa relação aqui e tem essa aqui. Só que aqui, pessoal, a gente pode tá
custo aqui está em função de... também está em função de E, né, que é a espessura. Só que a gente sabe que a espessura é K sobre D ao quadrado. Então a gente pode substituir aqui. Então vai ficar C é igual K' vezes A vezes E. Só que quem é E? K sobre D ao quadrado. Melhorando isso aqui, a gente pode escrever que C é igual a K, vou botar as constantes aqui juntas, vezes K' vezes A sobre D ao quadrado. E aí aqui a gente já tem a expressão que representa o custo. Só que nesse caso aqui a gente tem dois elementos aqui, tem duas constantes, a gente não sabe o valor. Então a gente tem que descobrir esse valor para conseguir achar o resultado, achar a alternativa correta da questão, né? Porque aqui ele está botando só em função de A e D ao quadrado. Como a gente vai fazer para descobrir quem é K vezes K'? A gente remete ao enunciado e verifica que nesse contexto aqui que ele deu, ele mencionou que quando a distância aqui é de 3 metros, lembra a distância aqui entre a parede e a fonte sonora, é de 3 metros. E a área aqui, ó, é de 9 metros quadrados, o custo, ele deu que o custo vai ser 500. Então, C igual a 500. Então, aqui, com essas informações desse contexto específico, se a gente pegar esse contexto específico aqui e substituir na equação, a gente vai conseguir encontrar quem é K vezes K'. Quer ver só? Ó. A gente vem aqui, a gente tem a seguinte expressão: C igual a K vezes K', isso aqui é igual a C, né? A gente tem essa expressão aqui, ó. Então vamos só substituir. Quem é A? 9. Quem é D? 3. E quem é C? 500. Então, aqui na verdade, ó, vai ficar 9 sobre 3 ao quadrado é 9. 9 sobre 9, 1. Então, K vezes K' é igual a C. E C é 500. Então, vamos lá, ó. K vezes K' vezes A 9 sobre 3 ao quadrado, 9, que é igual, quem é C? 500. Aqui, ó, um é 1. Então, K vezes K' é igual a 500. E aí, se a gente substitui aqui, ó, a gente vai chegar ao resultado que C é igual a 500 vezes A sobre D ao quadrado. Então, ó, só vir aqui, ó, C igual, vamos lá, K vezes K' vezes A sobre D ao quadrado, que é igual a 500 vezes A sobre D ao quadrado.
gabarito ali, ó, alternativa B de bola. Aqui, ó. Beleza? Então não se esqueça de se inscrever no canal, né, de dar o joinha, comentar, compartilhar, que sempre vai estar tendo conteúdo novo aqui para vocês, conteúdo de qualidade. Beleza? Então, tudo de bom e bons estudos. Até mais, hein? Tchau.